Muito bem, mais uma vez, nós estamos aqui prontos para dar continuidade aos estudos que nós estamos tendo. Hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro estudo no livro de Amós. Nós vamos estar pensando a respeito do profeta que profetizou naquele tempo. E para nossa leitura, capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vamos ler todo o restante aqui do capítulo e estar pensando a respeito do que nós vamos ler, né? Diz assim então, Amós capítulo 2 e versículo 4, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei castigo, porque os juízes vendem os justos por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o seu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos quais foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como carvalhos, e destruí o seu fruto por cima das suas raízes por baixo. Destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar da terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e os pensamentos que nós vamos ter. Amém? É precioso quando nós podemos trazer para nós aqui o terceiro pensamento a respeito do povo de Israel ali naquele tempo, né? Nós podemos pensar que na última lição nós pensamos a respeito de 6 nações. Mas aquelas 6 nações, elas estavam sendo cobradas por causa de coisas que elas estavam cometendo contra o seu semelhante, contra os povos daquele tempo, daquela região, daqueles acontecimentos. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção, porque o Senhor volta para essas nações de Judá e de Israel e ele cobra diferente dessas nações. A cobrança é completamente diferente. Ali ele cobrou, vocês podem voltar lá no último estudo e prestar atenção,
que ele cobrou daquelas nações, porque eles estavam cometendo coisas contra o seu semelhante. Mas aqui, quando nós olhamos para Judá e Israel, o Senhor então direciona para essas duas nações, e ele começa a dizer que o pecado de Judá e Israel é diretamente com Deus. Além de ser com o seu semelhante, a sua culpa, o seu erro, o seu débito estava diretamente ligado a Deus. Aquelas nações, ele direcionou contra o semelhante. Mas agora, o pecado é direto contra Deus. A queda de Judá, ele está dizendo aqui que eles não quiseram mais ouvir. Eles tinham dificuldade em tratar as coisas diretamente com o seu Deus. Podemos pensar que o Senhor está dizendo para eles: olha, eu preparei, eu fiz tudo, tirei vocês das mãos do Egito, por mão forte e poderosa, libertei vocês, trouxe vocês, e vocês agora estão fazendo algo que é negativo diante de mim. E ele está dizendo assim: olha, até por 3 transgressões ou por 4, eu não sustarei castigo. Mas vocês rejeitaram a lei do Senhor. Preste atenção, porque quando nós tratamos com as outras 6 nacionalidades, com as outras 6, em nenhum momento ele disse para eles que eles rejeitaram a lei. Isso já nos mostra para nós que a lei foi dada para o seu povo. Nós rejeitamos a lei. O ímpio, aquele que está fora, ele não rejeita a lei. A lei não foi dada para ele. Ele já é um erro em pessoa. Tudo que ele faz, automaticamente está errado. Independente se ele pensa que é bom, se ele pensa que é útil, se ele pensa que é aproveitável, já está errado. Agora nós, os servos, os filhos, a lei foi dada para nós. Então ele está dizendo: olha, até por 3 ou 4 transgressões eu não sustarei castigo. Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas. Ele está dizendo para aquele povo ali, mas isso serve para nós. Entendeu? Nós não estamos estudando o povo de Israel, nós estamos estudando nós. E aquele povo ali, ele está dizendo assim: ó, as suas mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Ele está dizendo assim: ó, vocês continuam mentindo, e as mentiras de vocês passam a ser verdades diante de vocês. Vocês mentem tanto que a mentira passa a ser verdade, passa a ser algo valioso para vocês. Vocês não acham mais que são mentiras, mas vocês acham que são mentira. Vocês rejeitaram a lei. Eu quero que vocês pensem, que vocês entendam que eles não deixaram de cultuar a Deus, que eles continuaram cultuando a Deus, só que eles estavam cultuando de maneira errada. Uma teologia fácil, barata, uma teologia que agradava a eles. Sabe, a nossa preocupação é exatamente isso. As pessoas hoje são muito preocupadas com essas teologias fáceis, com essas teologias, como é que é usada? Light, né? Light, teologia light, uma teologia que facilita para você praticá-la, uma teologia que te agrada, que te faz bem, que não te é negativa, que não repreende o pecado em você, que não mostra que você é pecador e que precisa, que necessita de salvação. Mas ele está dizendo: olha, vocês mentiram tanto que a mentira passou a ser verdade, e elas andaram seus pais, e vocês vêm da mesma maneira. Mas eu estou dizendo que eles trocam o conteúdo da Bíblia, a verdade, e eles trazem para eles uma teologia fraca, falha, mas que agrada a eles.
Ele troca o conteúdo abraçando tradição. O que estava acontecendo ali naquele tempo? O povo ali tinha cultos. Adorava. Mas ao Deus verdadeiro, não, de maneira nenhuma. O Deus verdadeiro mesmo, ele estava de fora. O Deus verdadeiro mesmo, ele não tinha acesso àqueles cultos. O Deus verdadeiro mesmo, ele estava deixado de fora. Eles estavam cultuando, mas a deuses falsos. O Deus verdadeiro mesmo, ele mesmo podia dizer, olha, eu não tenho prazer, né, no que vocês estão fazendo. Aí quando chega no versículo 5, ele diz assim, ó, meterei fogo que consumirá. Às vezes nós detonamos, né, ou manipulamos, ou dizemos que tudo que acontece de negativo, de ruim, nós atribuímos a Satanás. Mas preste atenção no que está sendo dito aqui. Ele está dizendo assim, ó, eu meterei fogo. Sou eu que meterei fogo. Não é Satanás, não é ninguém, não. Sou eu meterei fogo, porque eu quero que vocês voltem para mim, que vocês tenham um desejo de cultuar ao Deus verdadeiro, nunca um desejo de cultuar a um Deus falso. A humanidade, o povo, ele estava rejeitando ao Senhor, estava deixando o Senhor Deus de fora, estavam fazendo cultos pelo mero prazer. Mais uma vez eu sou obrigado a dizer aqui, olha, as pessoas me preocupam quando elas dizem, olha, eu estou num determinado lugar e olha ali, eu fui para lá porque lá eu me sinto bem. Olha, eu quero que vocês saibam, que eu não estou achando ruim de você se sentir bem. Muito pelo contrário, você tem que se sentir bem. Mas o que eu quero dizer é que os princípios bíblicos são os mais necessários, os mais úteis. Se ali não tem princípio bíblico, se ali tem um homem que ele domina, que ele se diz, eu sou entende? E deixa Deus de lado, é o que está acontecendo aqui com esse povo. Versículo 6 diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. É muito preocupante quando você vê isso, porque assim, vamos dizer assim, os mais prejudicados são os necessitados, os pobres. E eles muitas vezes dependem do apoio de alguém. Eles muitas vezes dependem daqueles que o ajudem, que colaborem com eles. Eles têm que sentir segurança em alguém. Mas aqui está dizendo que os juízes, quando vinham para julgar alguma coisa, eles simplesmente vendiam por qualquer coisa, por dinheiro, até mesmo por um par de sandálias. E o pobre, o necessitado, não tinha condições de comprar esses juízes. E os juízes eram comprados pelas pessoas que tinham dinheiro, poder financeiro. Eu quero que você pense comigo. É diferente do dia de hoje? Hoje é diferente? Os nossos políticos não estão preocupados com dinheiro? Não estão preocupados em se dar bem financeiramente? Eles, a sua família, os seus, aqueles que o apoiaram, ele traz todos para junto de si, e os demais fora, os demais são castigados. Os juízes são comprados por dinheiro, porque eles arrecadam muito, eles têm como pagar esses juízes. E os necessitados continuam cada vez mais necessitados, mais com dificuldade. Veja, não tem diferença entre aqueles dias e os dias de hoje.
Mas o profeta Amós, um profeta que veio de Tecoa, um profeta que não veio da geração dos profetas, ele diz por várias vezes em seu livro: assim diz o Senhor, comprovando que é palavra vinda do próprio Deus, dizendo para aquele povo: olha, não vale a pena vocês apenas cultuarem, vocês irem, adorarem, mas se isso é falso. Eles ficavam abraçando a tradição, mas a tradição que acontecia onde? Na terra. Ali, aquele povo cultuavam a deuses. E quando eles mudaram para lá, aqueles deuses passaram a fazer parte deles. O rei, que foi o primeiro rei ali, ele trouxe com ele o que aquele povo ali adorava. Ele criou altares, mas ao invés dele adorar ao Deus verdadeiro, ele trouxe para dentro daqueles altares deuses falsos. Deuses que eram adorados pelo povo ali em volta, pelos ímpios, por aquelas nações que nós já pensamos no estudo passado. Então aquele povo estava adorando aqueles deuses falsos, deixando o Deus verdadeiro de fora, se sentindo bem, se sentindo agradável, davam donativos, faziam de tudo, cultos pomposos, felizes, mas o Senhor está dizendo: olha, não tenho neles prazer, eu estou fora. Ele diz assim, no versículo 7: suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. O Senhor está dizendo assim: quando vocês estão pecando, vocês que dizem que são meus servos, vocês que dizem que são do Senhor, vocês que dizem que são meus, vocês que dizem que são povos do Deus verdadeiro, quando vocês pecam, quando vocês se corrompem, vocês estão pecando contra mim, vocês estão profanando o meu santo nome, assim diz o Senhor. O profeta deixa claro que eles estavam profanando o santo nome do Senhor. Tomem cuidado, porque quando vocês não estão cultuando de acordo com o Senhor não apenas está olhando para o que você está fazendo, Ele não está olhando, mas Ele diz também que Ele está fora, que Ele não tem prazer naquelas coisas, que Ele está deixando aquilo e recebendo como abominação. O seu próprio povo está se abominando diante deles. Quando nós olhamos para o Evangelho nos nossos dias, muito se tem pregado por aí, pessoas até de um alto escalão, de nome, de sobrenome, pessoa que se diz: eu sou do Senhor, estou fazendo em nome do Senhor, o Senhor me trouxe, o Senhor me revelou. Mas essas pessoas não têm evangelizado, não têm pregado o Evangelho, não têm mostrado para essas pessoas a necessidade de um arrependimento, de um novo nascimento, de santidade, de compromisso, de mudança de vida, de transformação de caráter. Não tem cobrado isso das pessoas. Muitos simplesmente estão dizendo: não, vem para cá, e você estando aqui está tudo bem. O Senhor Deus tem prazer nos nossos cultos. O Senhor Deus está conosco em nossos cultos. O Senhor Deus nos ajuda quando nós estamos aqui reunidos, cultuando ao Senhor. Mas cuidado, porque o Senhor tem dito diferente. O Senhor tem dito que quando Ele está de fora, Ele simplesmente, não é que Ele não ouve, Ele abomina, Ele detesta, Ele tem nojo. Lembre lá do Apocalipse, quando Ele escreve, Ele manda escrever às igrejas, Ele diz assim: estou a ponto de vomitar-te. Que triste, né? Dizer para nós que Ele está a ponto de
de vomitar-nos. Por quê? Porque as nossas obras, irmãos, Ele não tem prazer nas nossas obras. Ele não tem prazer. Ele está dizendo ali que nós o rejeitamos e Ele também então nos rejeita. Se Ele não tem prazer nas nossas obras, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos cultuando à toa. Era preferível se nós deixássemos e íssemos viver a nossa vida aí no mundão. Pelo menos não estaríamos perdendo tempo. Estaríamos já entesourando coisas para sermos condenados no inferno. Pelo menos estaríamos curtindo a vida. Mas ele está dizendo que ele não tem prazer nesses cultos. Ele está dizendo que o mesmo pai, o mesmo filho, eles se deitavam com a mesma jovem. E ali dá uma ideia de alguém, né, que se prostituía pelos cultos. Para eles era normal. Mas ele está dizendo assim, ó, com isso, vocês profanam o meu santo nome. Versículo 8, ele diz assim: se deitam ao pé de qualquer altar, sobre as roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Naquele tempo, as pessoas que às vezes não tinham condições de pagar ali no momento exato as suas dívidas, então empenharam sobre ele as suas roupas, suas capas. Só que no final do dia tinha que ser devolvido, porque talvez era tão pobre que não tinha nem casa. Então aquela capa, aquela vestimenta, aquela roupa era a única proteção que eles tinham para passar a noite. Então tinha que ser devolvida. Só que ele está dizendo aqui que não, imagina. Eles profanavam diante dos deuses que eles serviam. Não era diante do Deus verdadeiro, não. Deus nem estava lá. Era templos de deuses. Eles cultuavam o que lhes interessavam. O Deus verdadeiro, o Deus altíssimo, o Deus que cobra de nós, o Deus que quer-nos uma vida reta, de santidade, estava fora. Tinha ali um Deus, mas um Deus que nada podia fazer. Era um Deus criado por eles mesmos. Um Deus que eles se agradavam desse Deus. Não era um Deus que eles eram servos desse Deus, mas eles colocavam como se Deus fosse esse servo deles. Eles exigiam de Deus. Eu pude participar de um culto de um cidadão uma vez, na véspera de uma eleição, e eu achei interessante porque na sua oração ele dizia assim: olha, Senhor, se eu como pregoeiro do Senhor, se eu tiver o direito de exigir, irmãos, quem somos nós para exigir de Deus? Para pedir alguma coisa com reverência e com humildade? O Senhor diz que Ele nos ouve e nos atende. Mas quem sou eu para ordenar? Olha, não, eu tenho direito diante do Senhor, eu estou ordenando ao Senhor que o Senhor faça, porque eu não tenho. Não tem. E ele está dizendo aqui exatamente isso, para que esse povo, pensamos bem, vamos lá, vamos ligar as coisas. As 6 nações anteriores, o Senhor cobrou delas porque elas estavam fazendo mal a essas 2 nações. Quando chega a essas 2 nações, o Senhor está dizendo: olha, vocês estão fazendo mal a mim, o seu Deus. Vocês deixaram fora aquilo que eu ordenei. Aquilo que eu ordenei. Eles não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Mas é como se pensassem que a vontade do homem vai prevalecer no céu. Você já imaginou? Nós pregamos, né, que aquele que é de Deus vai para o céu. Você já imaginou se lá no céu prevalecesse a minha vontade? Não, Deus, agora aqui, ó, é desse jeito que eu imagino, é desse jeito que eu quero. E o Senhor, infelizmente, não é do jeito do Senhor, é do meu jeito. Não é mais o homem que é servo de Deus, mas é como se Deus fosse o servo do homem. Hoje,
É bem parecido, né? As pessoas querem fazer de Deus seus servos. Diz assim, o versículo 9: Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. O Senhor está dizendo assim, que quando eles foram lutar ali contra o amorreu, eles se sentiram vitoriosos, eles se sentiram fortes, poderosos. O Senhor está dizendo para eles, imagina, vocês com a força de vocês mesmos, vocês seriam derrotados, mas eu venci por vocês, eu fui que dei a vitória. E diz assim também também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos os conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas presta atenção aqui no versículo 12. Ele diz assim, mas vós, aos nazireus, vocês disseram assim, não, vocês podem beber vinho. Não, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Irmãos, veja a mensagem que nós estamos estudando. É diferente em nossos dias? Diz para mim, é diferente em nossos dias? Não é. As pessoas estão prontas a dizerem, o que tem isso a ver? Isso não tem nada a ver. Olha, mas se eu sou filho de Deus e eu não puder fazer isso, o que eu posso fazer? Nada, nós somos livres para tudo. E eles então podiam dizer aos nazireus, olha, vocês podem beber vinho, fiquem à vontade, façam o que quiserem, nada é proibido, nós podemos tudo. Cuidado com esse nós podemos tudo. As coisas do mundo é do mundo, e as coisas de Deus é de Deus. O mundo e Deus não têm comunhão. Se vós sois do mundo, vocês não são de Deus. E se vocês são de Deus, o mundo não está em vós. Mas o mundo já saiu fora. O mundo foi eliminado de vós. O mundo foi tirado de vós. E as coisas que o mundo oferece não lhes dá mais prazer. É isso que ele está dizendo. E aos profetas, vocês ordenaram, olha, não profetizeis. Vocês estão profetizando coisas aí e estão nos deixando chateados. Não, larga a mão disso, deixa para lá. Nós sabemos o que devemos fazer. A vida é nossa e nós vamos cuidar. Mas o Senhor está dizendo, olha, não é bem assim não. Cuidado. Será que realmente é desse jeito? Eu vou tratar com vocês, eu vou meter fogo. O juízo é meu. Cuidado com a vida que você está levando. Povo de Israel, povo de Judá, cuide-se para não cair em pecado. Cuide-se, lembre-se do versículo 12 do capítulo 4. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Você está preparado? Está vivendo uma vida que preocupa em estar preparado quando o Senhor voltar? Ou não? Não, quando ele voltar a gente vê que pode acontecer. Aí a gente pensa. Irmãos, é preocupante. Porque o Senhor está dizendo assim que o castigo vem. Veja o versículo 13, olha lá, versículo 13. Ele diz assim, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Jeroboão, quando houve ali a divisão, ele criou para eles altares para cultuarem a Deus. Só que ao invés dele deixar o Deus único e verdadeiro, ele trouxe as imagens e os deuses daquele povo ali da terra. E colocou ali e disse para eles, vamos adorar. Eu estou ansioso para que nós chegamos no capítulo 5, porque lá ele está demonstrando tudo que o povo estava fazendo, e ele está rejeitando o que o povo estava fazendo.
Mas na cabeça, no pensamento do povo, eles estavam corretos. Eles estavam certos. E eles estavam fazendo tudo que agradava a Deus. Mas o Senhor está dizendo, para mim é abominação. Vocês me rejeitaram. Vocês tiraram eu fora. Vocês estão tendo mero prazer em vocês mesmos. E eu vou cobrar isso de vocês. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vou cobrar. Vocês vão ter que dar conta. Não tem mais preocupação em fazer a vontade de Deus. Vamos ainda adiante aqui. Veja bem. A idolatria é a base da queda. O que é a idolatria? É eu cultuar outras coisas diante de Deus. Qualquer coisa que eu coloco diante de Deus é idolatria. Quando eu falo em idolatria, automaticamente eu penso nas imagens criadas pelos católicos. A imagem de Santo Antônio, São João, São Pedro, Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, de não sei o quê. A gente pensa naquelas coisas. Mas a idolatria não é apenas isso. A idolatria é tudo que eu coloco diante do Senhor, eu estou idolatrando e deixando Deus de fora. Até a própria internet é uma idolatria. Se eu tenho mais tempo para a internet do que para a palavra do Senhor, se eu tenho mais tempo para a televisão do que para a palavra do Senhor, eu estou idolatrando, estou deixando Deus para depois. É como se eu dissesse, olha, Deus não é tão importante, aqui é mais importante. Eu fico mais tempo aqui. Então aqui é mais importante. Depois, quando eu tiver tempo, aí sim nós vamos ver e vamos pensar no Senhor Deus. Então o Senhor Deus olha para você e fala assim, você é um idólatra, você está idolatrando, você está passando dos limites, você está sendo contra aquilo que eu tenho te ensinado. Exatamente isso. Você está prostituindo diante de mim. Você está arrumando outro e está sendo prostituto. Porque você está amando mais outro do que eu. Você está me deixando fora. É complicado, mas é a verdade. Quando ele estava tratando com as outras nações apontando o erro deles, é como se Israel e Judá tivessem às vezes até aplaudindo, né? É isso aí mesmo, Senhor. Eles merecem, eles precisam, eles têm que ser castigados. Mas aqui agora o Senhor direciona para Israel e para Judá e diz para eles, fala, tá vendo o que você está cometendo? O que a sua nação está fazendo? Deus abomina. E Deus não quer mais esse tipo de coisa. Deus está rejeitando vocês, está colocando vocês fora. Deus derrama o juízo. Quando nós estudamos ali Daniel, né, nós muitas vezes pensamos, olha que rei poderoso esse Nabucodonosor, né? Mas leia ali com atenção e veja como que o Senhor faz com ele. O poder não é do rei deste mundo, do rei dessa terra, mas o poder é do rei todo-poderoso, o rei de Israel. Ele está dizendo assim que eles estavam vendendo o justo por dinheiro. Aquele que era humilde, que estava ali com dificuldade, ele está vendendo por dinheiro. Qualquer valor, não, tudo bem. Corrompiam os juízes, o pobre não tinha a quem recorrer. Eu fico pensando, né, porque aquele que muitas vezes está pobre, muitas vezes ele se sente seguro em alguém, ele muitas vezes se apega em alguém para, não, olha, como se fosse um padrinho, né? Eu lembro ainda pequeno, eu lembro de meu pai, meus avós ali conversando, e ele dizendo algumas coisas, a gente pensa, como que eles confiavam nos seus patrões? Muitas vezes ficava tempo sem receber, e depois o patrão ia ali e pagava eles. Era uma confiança na palavra.
Mas aqui está dizendo que o pobre não confiava em ninguém, porque quando ele precisava, aqueles que tinham mais dinheiro, o rico, ele está cada vez mais rico. Então ele ia lá e comprava os juízes e agia contra os pobres necessitados. Mas ele está dizendo: eu vos farei oscilar debaixo de vós. Eu meterei fogo, eu destruirei. E sabe o que mais? Eles adoravam ali Baal, Astarote. Era culto pagão. Chamavam-se culto da fertilidade. Eles julgavam que aqueles deuses eram da fertilidade. Tinha liturgia, tinha pregação da palavra, sabe, uma quantidade de eventos que alegravam a eles mesmos. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu estou fora. Do versículo 6 ao 8, ele trata do pecado desse povo. Do 9 ao 11, ele fala do amor de Deus por Israel. Ele começa a falar da redenção. Olha, eu amo vocês e eu quero fazer isso para ver se vocês enxergam, se vocês veem que vocês estão errados e façam um conserto comigo. Mas quando chega do versículo 10 em diante, ele fala: olha, fiz subir da terra do Egito, separa esse povo, destrói os amorreus, os gigantes da terra. Mas, versículo 11 ele diz que entre eles mesmo, o povo, o seu povo, eles manipularam os nazireus, os profetas. E para nós encerrarmos aqui então, ele diz assim que foi feito tropeçar aqueles que às vezes tinham menos entendimento, aqueles que às vezes ainda tinham vontade de servir ao Deus único e verdadeiro. Eles ainda faziam tropeçar. Não, vem para cá, aqui, ó. Tá vendo o jeito que a gente está fazendo? Veja como é melhor, como é mais gostoso. Vem para cá. E faziam pecar esse povo, os nazireus, os profetas. Mas quando chega no versículo 13 até o 16, ele mostra para eles: é impossível escapar do juízo do Senhor. E ele diz: olha, de nada valerá, versículo 14 eu estou lendo, a fuga do ágil, o forte não usará sua força. Não tem como. É o Senhor que está agindo. Que força que o homem tem para agir contra o Senhor? O valente não salvará a sua própria vida. É valente? Opa, é um dos valentes, mas não salvará. Não tem condições de salvar nem a sua própria vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E presta atenção no versículo 16: nem o mais corajoso entre os valentes fugirá. Esse que é o mais corajoso, tem os valentes, tem aquele que ainda é mais corajoso, que se destaca. Ele está dizendo: ó, esse fugirá nu, de medo, de terror, de pavor. Ele fugirá nu naquele dia, diz o Senhor, porque sou eu mesmo que farei juízo contra essa terra. Olha, cuide-se, lembre-se, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Veja o que você tem feito, a sua vida, como está, os seus prazeres, onde está depositado, a sua vida, como você está agindo. Volte-se para o Senhor, prepara-te para encontrar com teu Deus. Não faça como a nação de Judá e de Israel, apontando o dedo para os demais, dizendo: olha como são errados, mas estavam agindo de igual modo ou pior. Pense na sua vida. Não deixe alguém apontar o dedo e apontar o teu erro, mas pense em você mesmo e cuide-se, para que o juízo de Deus não te alcance. Que Deus nos ajude e nos abençoe a entender a tua palavra e cuidar, para que nós sejamos
resgatados no dia do Senhor, não punidos. Amém.